Bom, pessoal, o presidente Lula está em Nova York para participar da Assembleia Geral da ONU. Na véspera, ele fez um discurso com críticas à instituição. A fala foi durante uma premiação em Nova York. Quem tem todas as informações e está acompanhando tudo o que acontece e vai trazer as atualizações para a gente é a Beatriz Puente, direto da nossa redação de jornalismo aqui no SBT. Oi, Bia, boa noite para você. Boa noite, Salles. Olha, o presidente Lula disse que a ONU não tem coragem de criar o Estado palestino. Isso foi na premiação da iniciativa Goalkeepers, organizada pela Fundação Bill e Melinda Gates. O Lula foi homenageado pela contribuição no combate à fome e durante o discurso ele falou ali da atuação da ONU, não só nessa questão de pobreza, mas também em relação às guerras. E foi aí que ele disse que as ações da ONU não estão tendo efeito prático nessas guerras, especialmente no conflito no Oriente Médio. Vamos acompanhar um trecho dessa fala. O mundo está desgovernado. Ninguém respeita ninguém. A ONU, quando ela foi criada, a ONU tinha 51 países que eram sócios da ONU. Agora tem 193. Significa que mais de 140 não participaram da criação da ONU. E a ONU, que quando foi criada, teve força para criar o Estado de Israel, a ONU hoje não tem coragem de criar o Estado palestino. A ONU não consegue. Não precisaria ter tido, o genocídio na faixa de Gaza, não precisaria ter, a invasão da Líbia, não precisaria ter a guerra do Iraque. Tudo isso poderia ter sido evitado se a ONU cumprisse com a sua tarefa de ser uma espécie de governança mundial. A gente lembra que nos últimos meses o Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução de cessar fogo em Gaza. Só que esse plano ainda não saiu do papel e continua sendo negociado por Israel e pelo Hamas. Só que agora a abertura de uma nova frente do conflito no Líbano pode agravar e atrasar o desfecho dessa guerra. Por isso, a ONU tem recebido aí uma série de críticas por não conseguir negociar uma estabilidade lá no Oriente Médio. A nossa correspondente, Patrícia Vasconcelos, que está na sede das Nações Unidas, tem mais informações sobre a agenda do presidente Lula nessa terça-feira. Esta segunda-feira à noite, Lula participou de um evento próximo ao Central Park da Fundação Gates, de Bill Gates, que premiou pessoas que fazem diferença no mundo. É a iniciativa Goalkeepers. Em 2015, líderes globais, entre eles do Brasil, eles estabeleceram metas para que os países consigam atingir até 2030, metas em relação ao meio ambiente e também em relação aos direitos humanos. Nesta segunda-feira, Lula já se encontrou aqui em Nova York com líderes de outros países. A primeira reunião bilateral que o presidente brasileiro teve foi com o chanceler alemão Olaf Scholz. Esta reunião aconteceu na sede da missão alemã para as Nações Unidas, que fica bem próximo aqui à sede da ONU, nesta mesma avenida. Lula depois foi para a sede brasileira na ONU, em outro edifício, também nesta mesma região aqui de Manhattan, para se reunir com a representante da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Lá ele também se encontrou com o primeiro-ministro do Haiti. Ele conversou com a imprensa logo depois desse encontro. Um aceno para os jornalistas antes da primeira reunião bilateral do dia com um líder estrangeiro. Lula estava acompanhado do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Com o trânsito de Manhattan praticamente parado por conta das mais de 100 comitivas na cidade, o chanceler alemão Olaf Scholz chegou assim, caminhando. O encontro entre Lula e Scholz foi na sede da missão alemã nas Nações Unidas, antes de uma recepção oferecida para outros líderes. A Alemanha ainda é o maior comércio do Brasil na Europa. Nós estamos discutindo também a finalização do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. De lá, Lula partiu para outra reunião com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. E depois teve ainda um encontro com o primeiro-ministro do Haiti, Gary Conille. Nós temos que assumir responsabilidade. Não o Brasil, o mundo, com o Haiti. Foi o segundo dia de uma agenda que começou no domingo com um discurso na Cúpula do Futuro no plenário principal da ONU. É inaceitável
regredir a um mundo dividido em fronteiras ideológicas ou zonas de influência. Lula chamou a atenção para o prazo definido pelos líderes globais para a redução da fome e das emissões de gases poluentes. Disse que no ritmo atual, apenas 17% dessas metas serão atingidas até 2030 e fez um alerta para a paralisação de muitos grupos de trabalho das Nações Unidas. A maioria dos órgãos carece de autoridade e meios de implementação para fazer cumprir suas decisões. Nesta terça-feira, Lula será o primeiro líder estrangeiro a discursar na Assembleia Geral aqui nas Nações Unidas. Logo depois, o presidente brasileiro tem 2 reuniões bilaterais já confirmadas também aqui. Uma com o presidente da Espanha, Pedro Sánchez, e outra com o francês, Emmanuel Macron. O debate geral, que é o momento em que os líderes globais se reúnem no plenário principal da ONU, começa na manhã desta terça-feira, 9 horas da manhã, pelo horário aqui de Nova York, 10 horas da manhã, pelo horário de Brasília. O primeiro a discursar na manhã de terça-feira aqui na sede da ONU em Nova York será Antônio Guterres, o secretário-geral da ONU, e em seguida, como já é tradição, o presidente brasileiro. Joe Biden também já está aqui em Nova York. O líder dos Estados Unidos sobe ao palco do plenário das Nações Unidas logo depois de Luiz Inácio Lula da Silva. Na parte da tarde, Lula se reúne com líderes de 16 países. Numa iniciativa brasileira, esse convite para essa reunião, que na verdade é uma mesa redonda, partiu de Brasília, e os líderes vão discutir na terça-feira à tarde, aqui nas Nações Unidas, a defesa da democracia e também o combate ao extremismo. Patrícia Vasconcelos, de Nova York, da sede da ONU, para o SBT News na TV. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.